Solenidade ao padroeiro diocesano, Santo Antônio Aparecido. Ação de graças pelos 44 anos da elevação desta igreja à Catedral Diocesana de Santo Antônio, no dia 12 de junho de 1976, e também posse do seu primeiro bispo, Dom Abel Alonso Nunes, rumo ao Jubileu de Ouro em 2026. Também celebramos a ação de graças pela conversão de Santo Antônio, 800 anos. É quando ele veste o hábito de São Francisco de Assis. É deste momento que nós estamos falando. No coração, nosso coração em festa, une-se em oração eucarística, neste solene dia, para a memória das posteriores gerações. Com júbilo, numa trezena extraordinária, por imposição circunstancial, quebramos uma tradição mais que tricentenária, ao rezar um ofício solene ao nosso padroeiro, a portas fechadas. Faço agora uma saudação especial aos excelentíssimos padres concelebrantes, Padre Alcindo, Padre Leandro e ao Padre Claudinei, o pároco. E também vou saudar todos os nossos padres, nosso presbitério. Acredito que a maioria reza conosco agora da sua casa paroquial. Saúdo as equipes de serviço a cada dia na trezena de Santo Antônio. Aos benfeitores e em especial a todos que puderam agradecer e elevar preces ao glorioso Santo Antônio de Campo Maior, na igreja doméstica. A sua casa, nesta trezena, afirmou sua destinação cristã de ser santuário. Também confirmou a máxima dos antigos missionários quando diziam: família que reza unida, permanece unida. No torrão de Santo Antônio, firmou-se a fé, pela altiva pregação dos que nos antecederam. Em 1976, Sua Santidade, o Papa Paulo VI, nomeia o seu primeiro bispo e oficialmente instala-se a Diocese de Campo Maior. Não faz tanto tempo, era o dia 12 de junho de 1976. Hoje, neste altar, elevo minha ação de graças a Deus pelos 44 anos da elevação da Cátedra Diocesana. Queridos irmãos e irmãs, Santo Antônio ouviu os nossos rogos. Clamamos pelo fim da pandemia que nos atemoriza e desestrutura o que pensávamos intransponíveis. Ficaram para trás tantos compromissos, nossos planejamentos, e ainda esperamos os melhores dias. O Brasil sepultou até a data de hoje quase 42 mil filhos. A minha solidariedade às famílias campo-maiorenses enlutadas, também na cidade de Barras, também na cidade de José de Freitas, onde há número oficial de óbitos por conta da doença nova. Porém, a esperança não decepciona.
Desde criança, Fernando de Bulhões teve rica formação espiritual e intelectual. E nesse percurso tornou-se religioso e foi ordenado padre agostiniano. Em Coimbra, onde estudava e morava, deparou-se com os 5 frades menores de São Francisco a caminho de Marrocos. Estamos celebrando 800 anos dos protomártires franciscanos de Marrocos. A entrega alegre de cada frade para converter os muçulmanos chamou muita atenção do padre Fernando. Voltaram mártires em cinzas. Combater as heresias e sofrer pela fé. Esse foi o desejo do padre Fernando, que largou a segurança do convento para abraçar a vida humilde e incerta dos frades mendicantes franciscanos naquela data. 1220, 800 anos da conversão de Santo Antônio. Torna-se Frei Antônio nas pegadas de São Francisco de Assis. Agora está no claustro do mundo. Interessante, na igreja em saída, conclamada pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Santo Antônio de tantos títulos, o santo de milagres, trombeta do Evangelho, martelo dos hereges. Com profundo conhecimento da Sagrada Escritura, logo foi notado e depois enviados para diversas missões. Dentre elas, combater as heresias tão comuns na igreja do século XIII. Este título, martelo dos hereges, é também dado por causa do seu porte físico. Dê um Google, coloque o nome Giotti, e lá você encontra a pintura mais próxima de São Francisco. Um homem zarrão, de face fechada, Santo Antônio, martelo dos hereges. Essa pintura encontra-se na Basílica de São Francisco, na cidade de Assis. Santo Antônio é retratado na pintura, diferentemente da arte sacra dos séculos posteriores, que nos deram uma imagem de um santo de traços finos e semblante terno. É muito compreensível. Pintou-se um santo, não pintou-se um homem. Heresia é o que mais havia naquele tempo. Do grego, a palavra significa escolha. Os hereges eram considerados aqueles que davam uma interpretação muito pessoal às verdades da fé. Havia muita contradição. Extremamente puritanos, questionavam as doutrinas da igreja, inclusive a teologia dos sacramentos, dentre eles o sacramento da Santa Eucaristia, e criticavam abertamente a autoridade eclesial. Faziam um pesado combate contra a igreja para repudiar o clero, que a muitos consideravam como traidores da doutrina. Os hereges não estavam fora, estavam
dentro da igreja. Na verdade, pregavam o puritanismo. Deus quis, pelos bispos e depois por São Francisco, que Santo Antônio tornasse a sua vida martelo dos hereges, para combater os dissidentes, para proteger a fé católica, para defender a igreja. É lema de Santo Antônio: sofrer pela fé. Esse foi um dos maiores combates de Santo Antônio. Meus irmãos e minhas irmãs, quando olhamos para o nosso querido padroeiro, nos encontramos com um homem forte. Esta imagem tem traços, nós conseguimos ver a partir da nossa cultura os nossos traços, os traços do sertanejo. Santo Antônio, um homem forte, grande propagador da fé, erudito e imbatível na teologia, um santo em vida, um santo de milagres. Porém, o maior destaque da vida de Santo Antônio é o amor aos pobres, é a defesa das esposas, com vida devota, humilde e obediente. Imitador de primeira hora de São Francisco de Assis, também Santo Antônio tinha o dom da poesia contemplativa, responso de Santo Antônio, homem de profunda oração. Há tantos fatos, inúmeros. Tudo em Santo Antônio é magnífico. Santo Antônio é um livro de infinitas páginas, páginas bem escritas. Santo Antônio dos Milagres. Um dia um herege convidou Santo Antônio para um almoço numa sexta-feira. E o herege montou uma pegadinha. Ofereceu a Antônio, o Frei Antônio, um belo capão, suculento, maravilhoso. Santo Antônio estranhou. Era sexta-feira. E aquele homem que o convidava, com maledicência, disse: não há outra coisa. Então colocou Santo Antônio numa encruzilhada. Não faz bem colocar o prato para lá. Santo Antônio fez o sinal da cruz. E aquele capão se transformou num maravilhoso peixe. E Santo Antônio comeu deliciosamente aquele peixe. Só que os olhos do herege estavam cegos. E ele só via o capão. Recolheu os ossos do capão, levou para o bispo. Vou denunciar Santo Antônio. Não é tudo isso não. Quando chega aos pés do bispo e faz a denúncia, abre aquele lenço, não havia ossos de capão, havia espinhas de peixe. Tudo em Santo Antônio é providencial. Queridos irmãos e irmãs, em tantos momentos históricos, recorremos a Santo Antônio. Também hoje peçamos a sua intercessão pelo Brasil,
A terra de Santa Cruz hoje é uma terra de heresias. Hoje, onde estaria Santo Antônio? Combatendo os hereges que se apropriam da Escritura Sagrada em benefício próprio. Tornou-se corriqueiro no Brasil em pregar a palavra de Deus para defender interesses mesquinhos nas igrejas cristãs, nas políticas. Quebrou-se no Brasil um adágio popular que diz, e aqui ficou assim: a boca fala daquilo que o coração não está cheio. Pois vivemos numa cultura de muita retórica. Santo Antônio, excelente orador, dominava a arte da retórica, mas o que Santo Antônio anunciava já havia digerido no coração. Aí sim, Santo Antônio restaura o ditado popular: a boca prega o que vem do coração. É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, um título de Santo Antônio que nos foge: advogado das mulheres. Nós estamos no século XIII, é o século do patriarcado, a figura masculina é central. E você sabe, assim como hoje, em muitos lares, a fé chega aos corações pela figura feminina, pela mãe, pela esposa. A igreja, a Nova Jerusalém, é figura materna de Deus. Daí Maria Santíssima. Então, naqueles lares, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo chegava pelas mulheres, pelas esposas. E os maridos, muitos deles hereges, não aceitavam. Um dia uma senhora foi ouvir a pregação de Santo Antônio em Pádua. Santo Antônio já reunia em Pádua multidão de 30 mil pessoas no século XIII. Tudo isso estão nas fontes antonianas. E quando ela chega em casa, o marido, revoltado, agarra-lhe pelos cabelos e, de tanto puxar, arranca quase todos. Antônio de Pádua sabe da ocorrência, vai ao encontro da mulher, devolve a ela todos os seus cabelos. Santo Antônio não fazia isso para ganhar os holofotes. O que Santo Antônio queria era converter os esposos, para que as esposas pudessem viver sem nenhum perigo à sua própria fé. São inúmeros casos na vida prima de Santo Antônio, na legenda prima de Santo Antônio, inúmeros casos de Santo Antônio socorrendo as esposas. Por isso, é advogado das mulheres. Bom, eu vou ficar só com esses dois casos para não me alongar demais, eu já estou concluindo. Sendo bispo desta diocese, na responsabilidade que a igreja me confiou, sob a intercessão do glorioso Santo Antônio, martelo dos hereges e trombeta do Evangelho, muito me preocupa a realidade sociopolítica dos nossos dias. Já estava difícil, mas ainda ficará,
com as consequências da pandemia. Posições extremadas e intolerantes colocaram o Brasil em uma das suas maiores crises republicanas. Poderia tecer uma análise de conjuntura, não é o caso, mas tudo começa há 5, 6 anos atrás. A crise econômica, a corrupção endêmica nas instituições e a ausência de políticas públicas eficazes geraram grande insatisfação. E atualmente estamos como um barco à deriva numa instabilidade institucional. O atual mandatário da nação, o senhor presidente, claro, circunstancialmente colocou-se como salvador da pátria. E numa sociedade carente de formação cidadã, a população acreditou. Queridos irmãos e irmãs, nesse campo não pretendo convencer ninguém. Porém, não posso, na posição que tenho, como pregador do Evangelho, perder esta oportunidade, que se impõe sobre mim, diante do martelo dos hereges, o glorioso Santo Antônio, combater aquilo que julgo serem heresias da atualidade. Escuta-se frequentemente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para justificar-se diante de tudo, isto é heresia. Ao mesmo tempo, defender a vida e armar a população, isto é heresia. Contrapor-se a uma mulher em circunstâncias políticas, invocando um torturador, historicamente comprovado, isto é heresia. O Santo Padre, o Papa Francisco, a quem admiro e obedeço integralmente, nos disse que a política é um belo exercício da caridade. Por isso, diante de Santo Antônio, martelo dos hereges, conclamo a todos, irmãos e irmãs, para que não releguemos à indiferença aquilo que é próprio da cidadania. A política, na sua definição original, aristotélica, não é? Interessar-se pelo resgate da política, na definição do Papa Francisco, como exercício da caridade. Isso implica formação para a cidadania, sem preconceitos. É do regime democrático pensar diferente, erguer bandeiras diferentes. Porém, meus irmãos, minhas irmãs, a formação para a cidadania só é possível pela leitura dos contextos da realidade, sem preconceitos. Conclamo os jovens para que enveredem por este caminho. Quando a gente olha para Santo Antônio, estamos olhando para um homem jovem. Tudo que fez até os 36 anos.
As políticas públicas para a juventude devem ser propostas por vocês, queridos jovens. A profissionalização e a inserção no mercado de trabalho são bandeiras juvenis. Nos dizia Dom Helder Câmara: não deixemos bandeiras certas em mãos erradas. Jovens, sustentem, levantem as suas bandeiras. São muitas. Quantos jovens nas últimas eleições chutaram o balde? E também, pelo que eu percebi, faltaram as aulas de história contemporânea do Brasil. No cenário atual, não vejo culpados, a priori. Eu vejo vítimas do sistema. Inclusive da cultura digital das falsas notícias. A liberdade de expressão é um direito fundamental, nobre aos jovens. Todo jovem tem natural vontade de se expressar. Mas do ponto de vista sociopolítico, só está garantida a liberdade de expressão nos sistemas democráticos. Defender o contrário da democracia é heresia. E mais ainda, se iluminado por esta palavra de Jesus, vida plena para todos. Permanecer indiferente diante de tantos males, aceitar a globalização da indiferença, expressão do Papa Francisco, é heresia. Vou concluir agora. Durante toda a trezena, nós fomos iluminados pelo Santo Evangelho. O Padre Claudinei e a sua equipe, a dedo, escolheram passagens bíblicas de curas. A cada noite nós podemos rezar um milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida nenhuma, meus irmãos e minhas irmãs, a força que fez de Santo Antônio seu santo de milagres, o taumaturgo do século XIII, martelo dos hereges, trombeta do Evangelho, oficina de milagres, advogado das mulheres, defensor dos pobres, discípulo de Francisco, a fonte de Antônio é a Sagrada Escritura. A fonte de Antônio é a Sagrada Escritura. Não há, queridos jovens, queridos irmãos, não há outra fonte. Esta é a fonte, a Sagrada Escritura. O mais são setas indicadoras, porém a fonte é a Sagrada Escritura. Conclamo todos vocês, queridos diocesanos, no 44º aniversário da nossa diocese, a sermos guardiães, como ele, da Sagrada Escritura.
Continue rezando o seu texto diariamente, mas abra a Bíblia antes. Continue acendendo a sua vela, mas abra a Bíblia Sagrada antes. Continue fazendo romaria ao Juazeiro e ao Canidé de São Francisco. Eu também sou romeiro, mas abra a Escritura Sagrada antes. Continue preparando belos novenários aos nossos queridos santos, mas abra a Escritura Sagrada antes. É muito superficial a fé cristã, se é que é possível, sem a Sagrada Escritura. Eu vejo jovens, vejo leigos e leigas, vejo seminaristas, perto de um mundo devocional e tão longe da fonte. Não tem futuro, só se houver conversão. Nesta solenidade do nosso querido santo, martelo dos hereges, peço-lhe, ó glorioso Santo Antônio, que sejamos vossos imitadores na defesa da fé, sendo sal da terra e luz do mundo. Que cresça a nossa consciência para refazermos o percurso da nossa história. Santo Antônio, rogai por nós.